Olá! Domingo passado eu participei do Circuito das Estações, que é uma corrida de rua nas estações aqui na minha cidade, tá? Eu não corri, eu fui caminhando. Em outro vídeo eu explico por quê. Mas eu fui caminhando, na verdade, assim, eu corri no começo para não virar estatística, porque assim, tinha muita gente, tá? E eu fiquei com medo de realmente ser capotada no meio do negócio, né? Mas enfim, voltando. E vou dar aqui meus centavos de opinião, né? Como eu sempre faço, quando minha opinião não é solicitada, eu venho e compartilho ela. Então, assim, primeiro, realmente muito cheio. Isso não é uma crítica, tá? É só um comentário mesmo. A largada era 7 horas da manhã. E assim, eu sou uma pessoa que tem realmente, né, problemas com sono, tanto para dormir quanto para acordar. Então, esse processo foi um tanto complicado. Porém, eu acho que fez todo sentido a corrida ser às 7 da manhã, por questões de ainda não estava sol absurdo, né? Não tinha muito movimento na rua e tal. Apesar de que as ruas são fechadas, ainda assim tiveram alguns carros que passaram no meio do pelotão, assim, meio doido, mas enfim. E, e tá. E daí eu acabei dormindo depois, consegui dormir, achei que eu não ia conseguir dormir, porque eu tava meio pilhada até. Mas enfim, voltando, né? Então eu fiz 5 quilômetros de caminhada no meio dessa galera. E assim, eu acho que foi 1 hora mais ou menos que eu fiz. Eu acho que foi assim a hora em que eu mais estive desconectada com o meu próprio cérebro na minha vida, sério. Foi muito bom, porque assim, eu tava sozinha lá, porque eu fui com meu namorado, mas ele corre, né? Eu não corro, eu falei, vai, corre, faz teu corre. É, enfim, e daí eu fiquei mais, né, mais pra trás e tudo mais, e beleza, né? E daí eu tava mais sozinha, então assim, gente, eu tava andando, e daí assim, partes do motivo para eu não correr é porque eu não consigo treinar regularmente, porque eu tenho extrema aflição de ir sozinha na rua fazer isso, entendeu? Por diversos motivos, né? Enfim, os motivos que são mais tradicionais e os motivos que entram no caso de eu ser autista e com problemas de dimensões das coisas, então probabilidade de tropeçar é muito grande, e além disso, fibromialgia, então às vezes eu tenho muita dor, muito pontual, e daí, enfim, eu fico aflita. Então, assim, eu estava naquele momento sozinha, fazendo o meu rolê, porém com um monte de gente. Então, tipo, tinha sempre gente um pouco mais pra frente, tinha sempre gente um pouco mais pra trás, gente no decorrer do percurso ali cuidando, dando água, enfim. Então, assim, eu acho que foi o momento mais mente vazia que eu tive na minha vida, porque assim eu fiquei realmente muito tranquila, sabe? Mas voltando para a questão da opinião, né? As pessoas não paravam de falar, gente, era a gente conversando o tempo todo, toda a hora. De verdade, sim. Eu fiquei um tanto chocada, porque, por exemplo, mesmo que eu estivesse do lado do meu namorado, a gente não ficaria conversando o tempo todo. E tinha gente que foi, tipo, do começo ao fim conversando. E eu falei, gente, o pulmão reclama nessas horas, né? Mas tá. E uma outra coisa que me incomodou um tanto foi assim: primeiro, eles distribuem água, copos de água, né? Daquela copos que se compra de água, né? Mas eu levei minha garrafinha por alguns motivos. Primeiro, enquanto eu estou andando, eu não conseguiria fazer, tipo, beber de um copo. Então, a minha garrafinha tem canudo, para mim fica muito mais fácil. Segundo, a água que eu tomo, que eu prefiro tomar, é em temperatura ambiente. Se eu tivesse tomado aquela água gelada, eu teria me dado muito mal. Eu, assim, teria feito muito mal. Teria me dado um mal-estar. Era isso que eu estava tentando falar e não consegui. Terceiro, eu tomei água bem antes deles começarem a entregar a água. E quarto, aí essa é uma crítica assim a tudo de maneira geral, porque assim, as pessoas tomavam um gole do copo e jogavam fora, assim, o copo, a água, tudo no meio da rua, tudo, tá certo assim, tá ali o sistema, tinha gente para juntar e tal, tinha. Mas aí no outro posto, que sei lá, era 1 quilômetro depois, a pessoa pegava outra água, tomava um gole e jogava fora. E é que eu nem vou reclamar do homem que jogou água gelada nas minhas costas, gente. Mas, enfim, então assim, eu tenho minhas críticas, mas eu acho que a organização foi muito boa, realmente. A forma como foi feita a largada, né? Porque, tipo, às 7 horas todo mundo larga, mas
Não é bem assim, né? É uma rua e, enfim. E eu gostei, assim, e que nem eu falei, cara, foi a 1 hora acho que mais tranquila da minha vida. Não, brincadeira. Mas realmente, assim, que eu não tava preocupada, porque eu tava ali para fazer aquilo, e em geral eu consigo, eu tenho uma habilidade de fazer isso. Se eu estou fazendo tal coisa, eu estou fazendo tal coisa. Então eu consigo fechar minha mente nisso. Porém, na verdade eu consigo focar minha mente nisso, mas sempre vem outros pensamentos. E lá não, eu tava, tipo assim, mesmo que viessem outros pensamentos, eu não tinha como resolver. Eu tava andando, bebia minha aguinha quando eu queria, assim, mó paz. Conheci alguns lugares da cidade que eu não conhecia, não, brincadeira. Passei por alguns lugares, né, tipo ruas e tudo. E na verdade, assim, voltando para a questão do correr ou não correr, eu não consigo me imaginar correndo nessas situações por causa da questão da rua. Porque assim, eu tem, né, as ruas elas são irregulares, tem subida, tem descida. E esse tipo de coisa, assim, é o tipo de coisa que eu não consigo lidar muito bem andando já, tá? Então, correndo, eu acho que eu não conseguiria. E uma outra, só um comentário aleatório em relação a tudo isso. A gente passava por ruas que tinham semáforos. E quase todos eles estavam vermelho. E eu sempre tinha muito ímpeto de parar. Sério. Ai, eu me senti bem boba, né? Mas, enfim.